o maior ativo do corretor de imóveis, o maior ativo do corretor de imóveis, de longe, não é a estrutura, não é o carro que o cara anda, TGV. Não é a grana no banco, não é os imóveis, o maior ativo que ele tem é a reputação, cara. Para que as pessoas entendam, a nossa região aqui, ela é sim uma região muito próspera, é uma região muito boa. Só que tem que saber muito bem o que vai escolher para comprar. Tem uma frase que eu costumo usar sempre, que é uma frase de Theodore Roosevelt, né? Que ele fala que todo homem que investe em um imóvel bem selecionado em uma comunidade próspera adota o método mais seguro de independência. Pois o imóvel é a base da riqueza, né? É que durante esses 18 anos de trabalho, graças a Deus, inspirado pelo Senhor, a presença e a participação de Deus ao lado, trabalhando, orientando, direcionando os passos, ela foi para mim fundamental. Então, obrigado, Senhor, porque até aqui me carregasse. Mercado imobiliário, visão de futuro, investimentos. Bem-vindo ao Café e Negócios, por Samuel Terres. Bem-vindos, pessoal, ao primeiro Café e Negócios, esse quadro que a gente está abrindo aí para falar sobre investimentos imobiliários e é claro que focado para investidores, para pessoas que procuram fazer seu primeiro investimento aqui no litoral de Santa Catarina. E hoje eu recebo alguém que é um amigo pessoal, referência no assunto quando se fala em mercado imobiliário, é alguém que tem todo o conhecimento para a gente dar abertura nesse canal. Então eu apresento vocês o meu amigo Fabrício. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Samuel. Obrigado pelo convite. É uma honra poder estar participando. Você falou que é o primeiro agora? É o primeiro. Meu o Deus, start. Meu Deus, que responsabilidade, hein? Muito obrigado, muito prazer. Espero que a gente possa ter uma conversa aí que edifique, que traga boas informações aí para o teu público. É sobre isso. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre mercado imobiliário, como eu estava falando. E hoje, Fabrício, antes de você se apresentar, eu quero que você fale quem que é o Fabrício. Sim. Quais que são a tua... porque eu sei, o Fabrício é alguém muito humilde, mas ele é alguém em referência assim no mercado. Ele, inclusive, tem um trabalho à frente do Cresce, que ele vai falar um pouquinho aqui para vocês resumidamente. Mas eu quero hoje trazer para o pessoal. Muita gente enxerga o litoral de Santa Catarina como uma oportunidade. Sim. Mas será que realmente todo investimento feito aqui é bom, Fabrício? Para a gente começar, já vamos começar nessa pegada aí. Tá. Vou só me apresentar então, para quem não conhece, aí, que muitos não conhecem, né, na realidade. Mas o meu nome é Fabrício Arantes, eu sou corretor e perito avaliador imobiliário, já atuo há 18 anos aqui no mercado do litoral de Santa Catarina, aqui principalmente em Itapema, eu estou há 12 anos já nessa cidade. Hoje eu estou como delegado Cresci aqui do município, também faço parte da CIESC, que é a Associação de Corretores. E sou um entusiasta do nosso mercado, defendo com unhas e dentes, brigo, boto a cara, tapa muitas vezes, né? Mas é um local que eu gosto, que eu adotei como casa aqui, o litoral de Santa Catarina. Amo, já estou há 18 anos, como eu falei, aqui na região. E estamos aqui para ajudar, no que for possível, a contribuir no crescimento da nossa região, inclusive, né, Samuel? Naquilo que a gente puder colaborar, a gente está aqui para isso, né? Boa. E falando um pouquinho... Só repete isso, a pergunta. Sobre... O pessoal enxerga muito o Brasil hoje, não só o Brasil. A gente sabe que a gente tem... E a nossa região aqui é uma região que vende muito para fora, né, Fabrício? Vende. Você sabe muito bem disso, até quando você... Porque eu conheço a tua história. Você começou a produzir conteúdo na época para poder mostrar a nossa região para o pessoal de fora. Porque todo mundo... que vem muita gente de fora. E hoje o nosso mercado é visto como um dos mercados de melhores oportunidades, né, no mercado imobiliário. Hoje internacionalmente, não só no Brasil. Mas a pergunta é, todo investimento realmente é bom? Então já para a gente já começar assim com esse questionamento, porque a gente vê muitas pessoas... talvez mal intencionadas ou mal preparadas, porque como o mercado é um mercado que realmente tem muito volume, atrai muita gente despreparada. Mas você vê muito falar assim, oportunidade, dobrar de valor, não sei o quê. Então, assim, realmente é tudo isso que falam ou não é todos os casos? Não, Samuel, assim, tem uma frase que eu costumo usar sempre, que é uma frase de Theodore Roosevelt, né? Que ele fala que todo homem que investe em um imóvel bem selecionado em uma comunidade próspera adota o método mais seguro de independência.
Pois o imóvel é a base da riqueza, né? E tem um trecho nessa frase que ele fala, um imóvel bem selecionado. Ou seja, a nossa região é uma região aqui muito próspera, a nossa região do litoral de Santa Catarina, uma região que atrai, gera muitas oportunidades, é uma cidade de oportunidades, Itapema e Porto Belo, a região como um todo, né? Atrai por quê? Pela qualidade de vida que a gente tem aqui, pela segurança que a gente tem aqui no estado de Santa Catarina, principalmente nessa região do litoral, pelas oportunidades que são geradas, inclusive, né, para as pessoas que vêm para cá. Mas nesse movimento de atração, você não atrai só pessoas boas, né? Você acaba atrai também alguns oportunistas. Mas isso a gente vai falar mais à frente. Com relação aos investimentos, né? Eu costumo dizer, investir em imóvel não é algo assim tão simples como se imagina, né? As pessoas, eu acho que tem simplificado demais a ideia de investir em imóveis, né? Aqui no litoral de Santa Catarina você acaba fazendo investimento, tem uma certa facilidade por causa do fluxo de pagamentos, a burocracia desburocratizado, né, para você fazer a aquisição do imóvel, mas você tem que tomar uma série de cuidados, né, quando você vai fazer o seu investimento, sabe, Samuel? Eu tenho um amigo meu, Rafael Pereira, que ele comenta, ele costuma chamar do pão salgado. Você tem que evitar comprar o pão salgado, né? Porque o que mais valoriza o teu imóvel é a oferta e demanda, né? É o imóvel ser desejado, ele está muito bem localizado, ele tem um ponto estratégico, tem uma assinatura de uma boa consultora por trás, tem um projeto arquitetônico, o conjunto da obra que valorize aquele empreendimento. E você sair do pão salgado, que ele fala do pão salgado, é aquilo que toda padaria tem, é o commodity, né? Boa. Então existe muita commodity na cidade. Então quando você vai fazer um investimento, você vai buscar uma boa valorização, quando você está bem assessorado com um corretor de imóveis que conhece o mercado, ele vai saber identificar esses pontos que são importantes para a valorização do imóvel. Que principalmente, no meu ponto de vista, né, a localização já é ponto passivo, todo mundo sabe que uma boa localização é importante. Mas ela não é só a boa localização que é importante. Você precisa ter uma boa localização, mas você precisa também ter a assinatura de uma boa consultora, porque não adianta você estar numa boa localização com produto ruim. Então, tendo um bom produto, uma boa consultora que assine esse projeto por trás, garantindo a segurança ao longo do processo, que isso é muito importante as pessoas observarem. Uma boa assinatura, um bom projeto, um projeto diferenciado e que se torne altamente desejável, porque quando a pessoa compra um empreendimento, principalmente quem está comprando por investimento, ela precisa olhar lá na frente, ela precisa enxergar lá na frente como é que vai ser a demanda por esse imóvel lá na frente. Como é que vai estar a oferta desse imóvel lá na frente? Será que vai ter muito imóvel igual à venda? Será que vai ter demanda por essa localização? O que vai acontecer ao redor ali para poder realmente gerar valor naquele imóvel? Então hoje eu vejo que eu digo que as pessoas acabam simplificando, porque eu vejo muita oferta no mercado de valorização imobiliária, muita gente batendo em cima de valorização, e compre agora que em 1 ano e meio eu revendo seu imóvel, eu multiplico o valor que você fez de investimento, de capital inicial. Antes do primeiro reforço eu consigo fazer a venda do teu imóvel, e eu falo para as pessoas, tomem muito cuidado com esse tipo de oferta. Muito cuidado com esse tipo de oferta, porque eu tenho recebido muita ligação de clientes hoje pedindo ajuda para revender o imóvel, porque não estão nem encontrando o corretor que fez essa proposta para eles. Então assim, prometer a revenda do imóvel ainda em planta, Samuel, é algo muito ousado, vou dizer assim, né? Muito arriscado você fazer essa promessa, porque enquanto o teu empreendimento está crescendo, está em planta, e ainda existem unidades da construtora dentro do mesmo empreendimento, você precisa cuidar com esse tipo de oferta, porque lá na frente, na hora que o cliente desejar vender, você tem que lembrar que tu vai concorrer com a consultora também, né? Que vai ter imóveis da consultora para venda. A não ser que você entre num projeto altamente desejável, que foi um sucesso estrondoso em venda, que vendeu tudo muito rápido, e que você comprou uma boa unidade nesse empreendimento, que é outro ponto importante. Não adianta você comprar um apartamento no empreendimento top das galáxias, mas você comprar um apartamento de fundo em andar baixo. Sim. Então, assim, tem que escolher muito bem a unidade que vai comprar dentro do empreendimento, tem que entender a demanda futura. Qual é a demanda futura? É mais pelo sol da tarde, pelo sol da manhã, andar alto, vista? Tem que ter esses detalhes. Isso é o que o tempo nos ensina, né? Isso é o que o tempo nos ensina. Sim.
a gente vai aprendendo ao longo do tempo a entender um pouquinho melhor aí dessas demandas, da demanda da maioria das pessoas, né? Para a gente poder realmente gerar uma liquidez futura para o nosso cliente. Então, eu vejo que, respondendo, sintetizando a tua pergunta do início, todo investimento aqui é bom? Não, não é todo investimento. O investimento bem selecionado, como disse Theodore Roosevelt, a comunidade é próspera, mas você precisa selecionar muito bem o empreendimento que você vai comprar, que você vai investir. Nem sempre o mais barato é o melhor. Exatamente. O pessoal olha muito pelo preço que está pagando, né? Sim. Mas ele não olha pelo retorno que ele vai ter e qual que é a sua real necessidade. Exato. Você falou uma coisa muito interessante, Fabrício. O imóvel bem selecionado. E tu trouxe vários indicadores. Num passado, até a gente aceitava essa questão assim, localização privilegiada. Porque realmente a localização era um ponto muito forte, como continua sendo algo forte, mas hoje ela não se sustenta sozinha mais. Não. Né? Hoje tem muita coisa, ainda mais com o acesso que a gente tem a grandes escritórios, a grandes projetos. Hoje o pessoal sabe, eles conseguem enxergar os outros novos centros, o que está acontecendo, o que é interessante. Então a gente sabe que é muita coisa por trás. E também a gente falando de entrega, né? Eu te confesso, Fabrício, que eu fico um pouco assustado e vale a pena que a gente destacar sobre essas grandes oportunidades aí. Será que vai entregar tudo isso que estão prometendo? Esse é um assunto até um pouco polêmico, né? Mas quem me acompanha no meu Instagram, ou até mesmo no YouTube, no meu canal, já está acostumado a me ouvir falar isso, né? Hoje, inclusive, eu gravei um conteúdo, tá no meu Instagram, gravei um conteúdo falando sobre isso. Houve uma reunião ali das consultoras em Porto Belo, porque eles estão discutindo um aumento até, de certa forma, abusivo no custo dos insumos de construção. Sim. Creio que concreto, enfim, alguns custos que impactam realmente o preço e o preço final do produto. E hoje eu gravei um conteúdo falando justamente sobre isso, né, Samuel? A importância da pessoa escolher muito bem a construtora de quem ela está comprando. E como é que eu vou escolher muito bem a construtora de quem eu estou comprando, Fabrício, se eu não moro aí? É importante você estar assessorado por um corretor responsável. É importante você estar assessorado por um corretor responsável que conheça bem o mercado, que saiba com quem pode e com quem não pode trabalhar. Porque aqui na nossa região, como eu falei, é uma região próspera. Infelizmente a gente tem muito oportunista. E isso eu creio que não é uma especificidade aqui da nossa região, mas toda a região que gera muita oportunidade vai aparecer alguns que são oportunistas. E nós que estamos aqui, principalmente quem está mais tempo, já conhece um pouco melhor. E já sabe com quem você pode e com quem você não pode trabalhar. Mas a questão dos custos que eu estava falando agora, que vão aumentar, eu gravei até um conteúdo que o valor dos imóveis vai aumentar nos próximos meses e anos daqui para frente. Porque existe uma série de fatores aí que impactam na questão do preço diretamente, que eles estão se movimentando de forma acima de uma velocidade que a gente gostaria. Por exemplo, nós vamos ter a reforma tributária, que começou a implantação, foi dado o pontapé inicial agora em 2026 e ela tem até 2033 para ser implantada na sua plenitude. O custo fiscal para as consultoras ele vai impactar e ela vai ter que repassar no preço. E Fabrício, mas hoje já existe um custo fiscal, mas o que está acontecendo? O que acontece? O governo está buscando fechar todas as pontas. Fechar todas as brechas que existem. Então, quer dizer, vai ser mais difícil de você fazer algum tipo de manipulação. Vai ter que pagar aquilo que é devido e pronto. Sim. Então, assim, vai existir agora uma reforma tributária que está começando e está tramitando a partir de agora. Além disso, tem os custos de construção. Um custo que é extremamente importante, Samuel, na construção, que é um insumo que é extremamente importante na construção civil, que impacta muito forte no preço, que é o terreno. O terreno hoje, aqui na nossa região, ele está cada vez mais escasso. E o que acontece quando um produto é escasso? O valor sobe. Isso impacta muito no valor final do produto. Então, o valor do terreno subindo, o valor dos insumos subindo. Então, como eu falei no início agora, das consultoras de Porto Belo, vão fazer uma menção de repúdio a esse aumento abusivo que foi de 30%. 30% é um aumento bem significativo.
Reforma tributária, fechamento do Estreito de Hormuz ali que trancou um pouco do petróleo que manda, um pouco não, 1/5 do petróleo que é usado no mundo sai por lá por aquele estreito, tudo isso impacta no custo de construção. E o que vai acontecer? A construtora não consegue absorver todo esse custo para ela. Ah, Fabrício, mas tem o CUB que atualiza, só que o CUB, Samuel, não acompanha a inflação. O CUB ele não acompanha a inflação e principalmente tem um detalhe, a nossa região aqui do litoral de Santa Catarina, ela tem uma especificidade. Nós vendemos um produto de alto padrão. Certo. Pelo menos é a promessa. Sim. Aí que está a necessidade da escolha da boa consultora. Os que entregam, né? Os que entregam. Nós vendemos um produto de padrão alto, onde o custo desse insumo, ele acaba sendo também mais alto. Ah, mas o CUB contempla. O CUB também tem planilhas, né, do padrão médio, padrão alto, enfim. Mas mesmo assim, a gente consegue aqui, e eu conheço várias consultoras, Samuel, aqui em 12 anos trabalhando aqui, eu conheço várias consultoras que vão entregar realmente aquilo que estão prometendo. Aí o cara coloca um porcelanato 1,20 por 1,20 de uma marca, sei lá, uma Porto Belo, uma marca boa, né? Ele vai colocar uma fechadura digital, ele vai colocar lá uma preparação para uma automação, um elevador diferenciado, entendeu? A porta 100% maciça e laqueada. Existem alguns produtos que o CUB não contempla. O CUB é genérico para o estado de Santa Catarina. O que é construído lá no oeste catarinense não é a mesma coisa que é construído aqui no litoral. Então, a gente não consegue acompanhar. É bom para o comprador. O CUB é muito bom para o comprador que compra aqui na região. Sim, é ótimo. Agora, para o construtor, ele não acompanha o custo de obra. Então, assim, ó, esse é um detalhe extremamente importante. Por isso que eu falo, na hora de você fazer a aquisição do seu imóvel, você precisa observar muito bem quem é a construtora que você está comprando. Porque com esses aumentos de custo na construção, daqui para frente, Samuel, a consultora que não tiver uma gestão administrativa, financeira muito bem apurada, um controle fiscal, contábil muito bem definido, né? E que não souber precificar o seu produto e definir o cronograma físico-financeiro da obra, o fluxo de pagamentos, essa consultora está arriscada a ter problemas ali na frente, ou ali na frente, logo ali na frente, nem muito lá na frente. E por isso que eu te falo, aqui abrindo, dentro desse contexto, Fabrício. Sim. A construtora hoje, não existe esses milagres, esquece. Porque você comprar já nesse modelo que é oferecido aqui, cara, se a construtora fazer só ela vender pelo CUB, sim, isso é um benefício para quem está comprando absurdo. Muito. Entende? Então vem essas promessas que a gente sabe que para a construtora conseguir entregar, porque a gente conhece e a gente só trabalha, eu sei que você também faz isso, só trabalha com aquelas que entregam o que prometem. Sim. Essas construtoras, elas são muito bem geridas para elas conseguirem trabalhar em cima desse sistema, porque é um sistema extremamente desafiador. Hoje, construir em Santa Catarina é desafiador. Muito. Começa lá no estudo da viabilidade do produto. Se errar alguma coisa ali, tem grandes chances dessa obra, não sei se empata. O corretor de imóveis, a hora que ele se der conta da importância, da responsabilidade dele que ele tem no mercado imobiliário, ele vai pensar muitas vezes antes de escolher a construtora com quem ele vai trabalhar. Por isso que eu sempre falo, e foi o que eu gravei hoje, escolha muito bem a construtora com quem você está trabalhando e por alguns aspectos, principalmente a partir de agora. A construtora tem que ter lastro técnico e financeiro, ela tem que ter histórico de entrega de obra. Essa consultora ela tem que ter patrimônio, principalmente, porque com as oscilações que a gente tem na economia, a construtora que ela não tem patrimônio para segurar o rojão no momento de aperto, ou seja, ter de onde tirar o dinheiro para poder continuar uma obra, entregar aquilo que ela te prometeu, se você pegar uma construtora que não tem esses aspectos, você vai estar entrando também no jogo de alto risco. E que nem a gente falou, porque o que acontece, o pessoal não entende, o mercado é um mercado cíclico. Sim. Hoje um corretor bom, que trabalha bem, ele precisa ter conhecimento de parte da economia. Sim, com certeza. Porque hoje o pessoal vai lá e fala, porque você vai comprar um imóvel por X valor e ele vou vender pelo dobro depois. Cara, tu não pode ir por essa linha. Não. Ele não sabe dizer os indicadores que levam a gente tomar uma sábia escolha, porque a gente sabe que a Selic, por exemplo, tá alta. Vamos falar da Selic.
Hoje o investidor, para ele tirar o dinheiro, o recurso, sabemos que o nosso mercado, o cara não precisa se descapitalizar tanto pelo nosso fluxo de pagamentos. Deixa o principal no Deixa banco o principal e no banco. Exato, usa partes. Isso. Se a gente for comparar a valorização lá, já estamos na frente no imóvel. Sobre o capital investido, então, nem se fala. Mas não é só isso. Quando a Selic, esses imóveis que a gente está vendendo hoje, quando a Selic está alta, a inflação fica ali. Sim. Agora, quando esse mercado voltar e baixar esse dinheiro que está caro hoje, o imóvel vai valorizar mais. Porque é normal, né? O pessoal sai do financeiro e vem para o mercado imobiliário. Exatamente. E daí o que acontece? A inflação fica corrigindo isso. E o imóvel vai sempre estar na frente. Mas aí você precisa, por isso que faz a importância de você saber de quem você está comprando, porque se a construtora que você está comprando ela tem lastro para aguentar esse rojão e ela entregar o que está prometendo, e quando o mercado dá essas retomadas, o imóvel vem com a valorização, só que tu está comprando às vezes uma coisa que tu não sabe nem se vai entregar. Exatamente. Que tomara que daí quando esse prazo já estiver vencendo, já está entrando em outro ciclo e tu está lá com um problemão. Não, então tu tem que ver muito bem com quem tu está se relacionando. E o corretor sabe te explicar, ele sabe fazer essa conta, ele sabe te mostrar um cenário todo, ele sabe ver para qual que é a tua necessidade que você está comprando ou ele está te vendendo preço. A maioria está vendendo preço na condição, né? E daí muitas vezes, por inocência ou por falta de conhecimento, o investidor, o consumidor vai lá e compra e acha que está fazendo um bom negócio. O preço é o que menos importa. Hoje eu digo isso. As pessoas às vezes não entendem, mas é verdade. É verdade. Porque se isso se justifica depois lá... só que às vezes, cara, tu nem sabe o que o cliente está procurando, tu está só querendo empurrar nele um produto. Ele quer gerar uma renda passiva, ele quer comprar para consumo final, ele quer comprar para depois um produto que ele precisa ter uma liquidez maior porque ele quer trabalhar com revenda. Qual que é o objetivo da compra? Sim. Correto? Claro, com certeza. Tem que entender o perfil e ver o que mais se adequa àquele perfil, né? Agora, sim, essa história de, como você comentou, né? A promessa de valorização, né? A pessoa muitas vezes compra nessa promessa. Cara, já começa errado aí. Eu não posso prometer uma valorização X ou Y, eu posso mostrar o histórico da região. Nossa região é muito boa. Só que, como eu falei, assim, existem imóveis que valorizam, sei lá, 20%, 30%, dependendo da época e da localização e do produto. Mas tem imóveis que atualizam o CUB. Então, assim, o que acontece? Quando eu prometo uma valorização, eu posso estar, inclusive, incorrendo aí num problema sério, que podem até me acusar de uma propaganda enganosa daqui a pouco, entendeu? Porque eu não posso prometer uma valorização para alguém onde eu tenho inúmeros fatores que não dependem da minha vontade para que aconteça. Como é que eu vou prometer para você que o imóvel vai valorizar X ou Y se eu não tenho controle sobre política, eu não tenho controle sobre economia, eu não tenho controle sobre guerras, eu não tenho controle sobre inúmeras situações, inclusive demanda. Eu não consigo controlar isso, são fatores que estão fora do meu alcance, então eu não posso te prometer uma valorização. E eu vejo muita gente falando em números altos, e isso é muito arriscado. Sim. É muito arriscado, sabe? A nossa, assim, ó, Samuel, só que para que as pessoas entendam, a nossa região aqui, ela é sim uma região muito próspera, é uma região muito boa, só que tem que saber muito bem o que vai escolher para comprar. Exato. Porque assim, isso como eu creio que São Paulo é assim, grandes metrópoles são assim. Mas não se compara. A nossa região ela é diferenciada. Fora da curva. Só que assim, ó, você precisa realmente aí tá bem resguardado, porque e eu sempre digo, a gente usa indicadores, Fabrício. É claro que a gente tem vários fatores, como tu falou, mas aí a gente depende de muitos fatores para dar errado, para não ter uma valorização, por exemplo, se a gente está estudando o produto que a gente está fazendo. Sim. Mas eu vejo que o maior erro não está aí, Fabrício. Não é a gente tentar interpretar o cenário possível. Vamos lá. Porque se a gente for alguém assim sistemático na hora de a gente fazer a conta, de nós mostrar todo o cenário, de nós ver todo o lastro da construtora, o tipo de produto, o escritório que está assinando, o que está acontecendo, é muito difícil tu dar um número assim coerente, é muito difícil assim de errar, né? De errar.
Agora, a gente sabe o que não vai acontecer. Sim. Entendeu? O problema está nessas promessas que é milagrosas. Que isso aí a gente sabe que não tem como fechar a conta. Eu costumo dizer para o cliente, assim, quando alguém fizer uma proposta para você dessa valorização absurda e da revenda do teu imóvel, faz o seguinte, vai com ele até o cartório de registro de títulos e documentos, redige essa promessa e pede para ele assinar essa promessa, colocando um patrimônio dele como empenhando o patrimônio dele. Se o corretor fizer isso com você e você assinar esse negócio aí, pode comprar que eu garanto. É isso aí. Porque na pior das hipóteses você vai ficar com o patrimônio dele. Mas agora, caso contrário, foge desse tipo de proposta milagrosa. Até assim, tem coisa que não é tão difícil de você enxergar, né? Hoje eu costumo trabalhar muito aqui na nossa região, para os meus clientes, né? A questão da solidez das consultoras, a gente busca sempre informações, histórico e tal, mas assim, localizações mais específicas e estratégicas, né? Consolidadas, né? Por exemplo, frente mar, para mim, é posição consolidada, frente avenida é posição consolidada, bairros específicos, por exemplo, o Viva Parque para mim é um bairro fora da curva e a valorização lá é absurda e as coisas estão acontecendo, né? Porque lá atrás, tudo é novo, né? Quando foi lançado o Viva Parque, as pessoas questionavam, cara, mas será que no meio desse brejo, desse mato e tal, cara, vai ver o que aconteceu hoje lá. Era uma promessa que virou realidade. Virou realidade, é uma Smart City, aquilo lá é maravilhoso, cara. Quem vem pra cá se apaixona, é fácil de se apaixonar. É fácil. Enxergar tudo que tá acontecendo. Na verdade, é difícil nós conseguir transmitir o que de fato aquilo é. É difícil. Exato. Porque a pessoa, quando chega num lugar que você consegue impressionar o cliente, que tudo que tu falou, ele se impressiona e vem além. É isso que acontece comigo, pelo menos no Viva Parque. E o Viva Parque tem uma coisa muito interessante. A gente tem sérios problemas em alguns bairros, Meia Praia, propriamente Porto Belo. Com o quê? Com o estoque de produtos iguais. É o pão salgado que eu falei no início. É o pão salgado. Às vezes o produto pode até ser bom, mas tu vai entrar num leilão com 600 imóveis iguais, e daí o cara está te prometendo que ele vai ter uma revenda. Qual é a liquidez que você tem nisso? Não tem. E daí a construtora não tinha caixa, foi lá e queimou os produtos e trocou permuta por móveis, por não sei, enfim. E daí esses caras pegam e botam a qualquer custo, qualquer valor. Como é que você vai ter uma liquidez? Se você está procurando um produto com liquidez, como é que você vai ter liquidez num produto desse aí? Não tem. Não existe. Não consegue. É isso que eu estou te falando. Você consegue enxergar, Fabrício, o que não pode, que não vai acontecer. Sim. Então, se o cara está te pedindo, eu quero um produto que eu tenha uma alta liquidez, você não pode prometer para ele que tu vai vender mês que vem. Não. Mas tu tem grandes chances de vender quando um produto ele tem um diferencial. Eu vendi produtos, por exemplo, no Viva Parque, produtos que têm uma característica totalmente diferenciada, um apartamento com uma piscina privativa, onde o cara comprou muito bem, um produto que a gente vendeu 260 e poucos milhões num dia. Então o cara tem grandes chances com uma FGMF assinando um projeto, um projeto incrível. É diferente no coração de um bairro. Então a gente sabe que esse produto ele tem uma liquidez muito grande. E fora tudo que também está para acontecer lá, né? Exato. Já está acontecendo na realidade, né? Hoje a gente já tem um colégio lá, um dos melhores colégios do sul do Brasil, já está lá com quase centenas de alunos lá, quase 1.000 alunos lá estudando no Bom Jesus. Sem ter nenhum vertical entregue. Exatamente. Tivemos em dezembro mais de 100 mil pessoas circulando num bairro que não tem vertical entregue. Exato. Para onde que a gente vai no final de semana com a família? Pro Viva Parque. Eu faço academia, eu até correr agora, eu moro em Itabira, mas até correr, eu vou correr lá no Viva Parque. Vai jogar pádel, vai jogar tênis, vai, né? É diferente. É diferente. É diferente. Aí tu pega lá, além disso, agora tu imagina, eu fiquei pensando, né, para os próximos anos, a Universidade Uniavan vai ter lá um curso do PIB, eu acho que é o nome do curso também, que é um curso para empresários, né, de alto padrão. Vai ter lá um centro médico, né, um centro de especialidades, além da segurança do bairro, né? Tudo com inteligência artificial. Toda com inteligência artificial. Vem gente de fora para estudar o case do Viva Parque. A gente vai ter um prédio corporativo que hoje é AAA em toda a região, não temos um do mesmo nível. Exato.
Teleponto, L-ponto homologado. Restaurante panorâmico, auditório. É incrível. Então, olha quantas coisas a gente tem. Mas você falou uma coisa, pra gente ir pros próximos tópicos, Fabrício. Eu aprendi uma coisa com o nosso amigo Thiago. Um abraço, Thiago Cardoso. Ah, legal, Esse Thiago, é uma lenda. Titânio. Ele falou pra mim, Samuel, precisa aprender uma coisa. Que eu acredito até que tu faça já. Mas isso é uma coisa que eu carrego. E ele me falou aquele dia e eu comecei a observar em tudo isso. Quando nós aprendemos a vender aquilo que nós compramos para nós, que nós compraria, nós descobrimos a trabalhar com o que é bom. É isso aí. E é sobre isso, meu irmão. Cara. E agora eu vou te perguntar, você voltando lá na frase que você mencionou. Sim. A gente precisa ter uma boa escolha. O que é uma boa escolha para o Fabrício e o que não é uma boa escolha? Porque tu falou vários indicadores. Mas o que você não compraria e o que você compraria? Porque se você compraria, você... Partindo desse ensino que o Thiago compartilhou conosco, sim. E é sobre isso. Hoje eu me movimento nisso, irmão. Tudo que eu vendo, e eu estou falando aqui, tudo que eu vendo, eu acredito e compraria para mim. É isso. Eu parto disso. Eu concordo contigo nesse ponto, sabe, Samuel? Mas assim, ó, gostos são peculiares, são individuais, sim, né? As sim, pessoas, sim. Tipo assim, nem o que seria do amarelo se todo mundo gostasse do vermelho. Ah, isso sim. Mas existem, entre linhas, existem pontos que são importantes em são comuns a todos os produtos. Segurança no negócio, solidez daquele negócio, né? A tal da liquidez futura, né? Quando eu compro, eu tenho um aspecto comigo que vem, é um cacuete da minha época de auditor, né? Que eu fui muitos anos auditor de empresa, na parte contábil e fiscal, e de ser muito crítico, analítico com algumas coisas. Então, assim, quando você escolhe alguma coisa, você analisa muito bem os riscos daquele negócio. Os riscos, inclusive, para uma revenda futura, os riscos de não entregar, os riscos de receber um produto aquém daquilo que você comprou. Então, eu penso que quando eu escolho um produto para o meu cliente, inclusive eu já falei até para um cliente meu que às vezes eu até perco oportunidades, né? Porque eu não consigo ter coragem de investir naquilo porque ainda aquilo não me convenceu. Então, aquilo precisa me convencer. O produto precisa me convencer. Então, aí eu acho que nesse ponto eu não consigo vender o que não me convence. O que não me convence eu não consigo vender. E para me convencer eu preciso acreditar muito. Acreditar no aspecto de solidez, no aspecto de entrega, no aspecto de liquidez futura. Eu preciso acreditar naquele produto. Então, assim, eu não necessariamente seria o produto que eu compraria para mim, porque às vezes eu olho muito pelo perfil do cliente, aquilo é bom para ele. Mas para ser bom para ele, para ser bom para ele, também tem que ter esses pontos aqui, esse checklist, né, que são os meus critérios de avaliação para poder ser... Quando a gente fala, não é questão de gostos, como tu falou. Sim. Gostos não se discute, Fabrício. Não é sobre isso. Sim, eu entendi. Mas a gente sabe quando o negócio é bom e quando o negócio é ruim. Entendeu? Por exemplo, ponto, né? Eu vou falar de carro, por exemplo. O Thiago vende carro. É óbvio que ele vende carro que ele não gosta. Uhum. Pode ser que a gente não gosta assim, do estilo do carro. Sim. A gente vai vender um imóvel que nós não moraria lá. Exato, concordo. Né? Aí nesse ponto, show de bola. Mas eu sei se aquele negócio está sendo um negócio bom. Exato. E por mais que meu cliente queira, se eu ver que tem indícios que aquilo ali está sendo feito uma manobra, que está sendo vendido uma coisa que o cliente queira, nesse ponto, entende? Se não passar nesse crivo assim que eu possa dizer assim, não, esse negócio é uma construtora sólida, é um negócio que eu entraria se eu gostasse desse tipo de produto. Sim. Nesse sentido, entende? Então a gente tem que entender que o negócio seria bom para nós também. Eu penso assim, ó, uma coisa que pesa muito para mim como profissional do mercado imobiliário é a questão da reputação, é a consciência, sabe? Eu sempre falei para os corretores que trabalham comigo, e eu sempre falo, e eles sabem, os corretores que trabalharam comigo, que eu sempre usei essa mesma frase. O corretor, ele vive de reputação e ele não vive de comissão. O corretor que entra no mercado achando que ele vive de comissão, ele vai fazer qualquer coisa, vai vender qualquer porcaria pela comissão.
Agora, o corretor que entende, que entra no mercado, ele vive de reputação e a reputação vai trazer frutos para ele depois na recorrência de compra dos próprios clientes. Hoje, meio-dia, eu estava falando com um cliente meu, ele falou, cara, eu sei que eu não sou dos teus melhores clientes. Eu falei, cara, tu já comprou 4 imóveis comigo. Claro que tu além disso, é meu amigo, né? Ele mora nos Estados Unidos, né, o Ed. E a gente conversando, eu falei isso para ele. Eu falei, cara, você é um baita cliente, né? Mas assim, por conta da reputação, ele veio pela reputação, ele me conheceu me acompanhando no YouTube, na rede social, já faz alguns anos, e começou a comprar. Hoje eu já administro alguns imóveis dele, né, que está para locação, ele já comprou 5 imóveis comigo. Vamos pro 6º então aí, ó. Amém. Aí o que ele falou assim, Fabrício, ou melhor, o que eu falo para os corretores? Cara, você vive de reputação. Porque quando você tem uma boa reputação, o que acontece? Você tem recorrência de venda para o mesmo cliente, mas você também tem indicação desses clientes. Então, você não pode pensar a curto prazo. Ah, cara, eu vou vender aquele produto porque está fácil. Entrada de 8%, porque tem algumas... 8% de entrada, R$ 1.500 por mês, é facinho de eu vender. Pega lá a lista dos 100, vende para parente, né? Para os amigos, né? Que depois vai ter que enfrentar empurra nos outros. Então, ele vende aquilo ali de olho na comissão, naquele retorno imediato, né? Parece que como é que é? A geração dopamina, né? Que tem que estar... Então, ele tem aquele retorno imediato, mas ele não pensa a longo prazo, cara. Ele não só pensa na emoção, a longo prazo, é na emoção. Não está pensando... Impulso. Agora, quando você trabalha nesse sentido de preservar a tua reputação, e algo que para mim, cara, para corretor de o maior ativo do corretor de imóveis, de longe, não é a estrutura, não é o carro que o cara anda, não é a grana no banco, não é os imóveis, o maior ativo que ele tem é a reputação, cara. Se o corretor de imóveis, isso é um recado para o corretor que está entrando agora no mercado, se o corretor de imóveis que está entrando agora não aprender isso, que a reputação dele vai ser importante para o desenvolvimento e para a sustentabilidade da carreira dele no longo prazo, então ele está entrando agora já sabendo que daqui a pouco vai ter que sair, vai ter que migrar. Esse é um grande problema. E daí eu penso que assim, quando o corretor ele tem essa consciência, Samuel, quando ele tem essa consciência de que a reputação para ele é o maior ativo, eu acho que ele vai se ocupar em estudar, em aprender, em se desenvolver, em avaliar um projeto, como a gente falou das permutas, em estudar um plano diretor da cidade, em conhecer um pouquinho de arquitetura, em conhecer um pouquinho de engenharia. Não precisa ser um engenheiro e um arquiteto, claro que não. Mas tem que ter algum conhecimento básico, né? Eu digo que o corretor precisa ser multidisciplinar, né? E a partir desse momento que ele tem esse entendimento... Ele tem que entender o produto que ele trabalha, né? Ele tem esse entendimento que a reputação vai ser para ele a coisa mais importante ao longo da carreira, ele vai se ocupar com a segurança do cliente. Aí que está o detalhe. Aí ele não vai vender para qualquer consultora antes de estudar o histórico daquela consultora. Mas quem são vocês? Quem é você que está vindo aqui me oferecer teu produto? Ah, eu sou o Samuel. Tá, mas o que você já construiu? Quanto tempo que você está no mercado? E eu estou vendo teu CNPJ aqui de 2026. O que você tem de histórico para me mostrar? Qual que é o teu portfólio? Ah, não, porque eu construo lá no Rio Grande do Sul, eu construo lá em Passo Fundo. Tá, vamos lá ver a tua obra. Vamos lá ver o que você tem lá em Passo Fundo, né? Para a gente poder vender o teu produto aqui. Ah, o cara não tem produto, mas eu tenho boa vontade, tá? Mas tem capital? E o conhecimento técnico? Tem estudo de mercado? É um cara que é bem preparado para isso? É bem assessorado? É bem assessorado para isso? Mas como é que está a documentação do terreno? Como é que está a documentação dessa permuta? As CNDs, aí o corretor vai se preocupar em tirar uma CND, ver como é que está a matrícula atualizada. Trabalha com patrimônio de afetação. Trabalha com patrimônio de afetação, que é uma ferramenta fantástica, incrível de segurança. E daí uma coisa que vão ter que as incorporadoras começarem já tem algumas entrando dentro bastante dentro dessa linha, né? Isso surgiu com a Encol, né? Isso surgiu com a Encol. Encol, inclusive, que deixou ali 711 empreendimentos quando ela abriu falência e mais de 8 mil mutuários chupando o dedo, né? É isso aí. E por conta disso surgiu o patrimônio de afetação, que vai separar o que é da construtora do patrimônio da pessoa e de outros empreendimentos da mesma construtora, né?
E entrando nesse ponto, só deixa eu fazer uma observação. O que eu tenho visto também, e que é mais um sinal para o corretor de imóveis para ele se atentar, ou até para o comprador, né? Nós falamos ali sobre a construtora saber fazer conta, criar um fluxo financeiro, e você falou sobre a questão da facilidade de compra aqui, pelo CUB, né? Uhum. E realmente aqui no nosso litoral de Santa Catarina facilita muito para quem quer comprar e investir aqui. Facilita bastante. Mas quando eu estou comprando um empreendimento, eu preciso entender o seguinte. O corretor também precisa entender o seguinte. Normalmente o lucro de uma consultora gira em torno de 25% a 30%, bem administradinho ali, algumas conseguem mais ou menos, enfim. DLL, né? Ele consegue fazer isso. Só que patrimônio de afetação fala sobre isso, né? Que você vai realizar o teu lucro quando a tua obra estiver paga, os custos da tua obra estiverem pagos. Mas nem todo mundo usa isso. Também beneficia na questão fiscal, né? Algumas incorporadoras, o RET. Agora, o que acontece? Esses 30% que teoricamente seria o lucro da construtora, você tem que ficar muito atento se o corretor ou a construtora, né, que está te vendendo o empreendimento, se ele já não está realizando esse lucro antes de até mesmo construir a obra, de iniciar a obra. Está antecipando o recebível. Está antecipando o recebível antes de começar, porque eu vejo isso, claro. Né? A obra tem... Inclusive tem umas que estão fazendo o CRI próprio para poder... Isso aí, ó. E muita gente também, Samuel, o que acontece? O cara tem lá um fluxo de obra, ele vai lançar hoje, vai ficar com 1 ano e meio, 2 anos de lançamento para formar um colchão financeiro para iniciar a obra, para startar o negócio. Só que eu vejo o cara que está com esse projeto de iniciar a obra daqui a 2 anos e já está realizando lucro. Como é que tu vê, né, cara? Tem sinais de enriquecimento claros, visuais, né? visíveis. Até ontem estava andando com carro comum, daí aparece com Porsche, daí aparece fazendo foto em Dubai, França, Paris, enfim, Estados Unidos e viajando pelo mundo. E o que ele está fazendo? Está gastando dinheiro de quem? Da obra. É dinheiro da obra. Então, o patrimônio de afetação foi uma instituição jurídica muito importante nesse sentido. Algumas consultoras aqui já estão trabalhando com patrimônio de afetação. Isso, inclusive, para o cliente comprador, é importante questionar o corretor no momento que nem todas trabalham, tá? É opcional, né? Tem muitas sérias, inclusive, que não trabalham. Tem muitas consultoras sérias que estão começando a migrar agora, mas assim, até porque... Existe uma outra questão com patrimônio de afetação, né? Você consegue buscar recurso com fontes externos. mais... E até porque o nosso mercado ele trabalha numa tocada diferente, né? Por isso que é importante ter assessoria, mas o cara, aí que tá, a gente conversar com quem sabe das coisas é diferente, né, Fabrício? Então a gente fala que tudo isso a gente já tá ligado. Porque a gente tem que saber te explicar o porquê que não tem. Por que essa coisa tem consultora que às vezes isso seria as que mais deveriam mostrar todas essas questões, são as que estão tendo que provar para o mercado. Mas a gente tem várias consultoras aí que tu vai aí em qualquer esquina, tu vê o que ela já entregou, o que ela está entregando. Exato. Então é a gente saber esse lastro financeiro, qual é porque tem muitas outras que às vezes tentam maquiar com esses outros indicadores aí, né, o que ainda não tem. Nós temos alguns gargalos aqui. E outra coisa, também vale destacar, tem muitas pessoas que estão começando no mercado, sérias também, né, Fabrício? Sim, com certeza. Tem muita coisa nova, não é sobre isso, mas é a gente procurar entender. E não é uma arrogância, não, a gente está sendo... A gente precisa saber onde a gente está pisando. Exato. Então o cara precisa explicar, não, eu estou começando e tal, mas beleza? A gente não pode colocar todo mundo no mesmo pacote, né? Exato. Existem, claro, consultoras que são jovens, estão entrando, estão capitalizadas, estão bem intencionadas no mercado como o nosso, mas existem algumas que tem que tomar cuidado. E na realidade o intuito maioria, né? O intuito da conversa e do assunto é para trazer realmente um alerta. É verdade. Né? Para trazer um alerta, para fazer papo reto, preto no branco. Tem que tomar cuidado, mas assim, tem muitas consultoras que estão chegando agora, que estão boas, são consultoras boas e são responsáveis e bem intencionadas. Tem construtoras que são mais antigas, bastante tradicionais, que conseguem comprovar a sua boa vontade e o seu lastro através de todo o histórico de empreendimentos já entregues, mesmo às vezes o produto não tendo toda a documentação hábil pronta, porque daí a gente entra em alguns gargalos que a gente tem aqui no nosso município. Infelizmente a gente tem gargalo no cartório de registro de imóveis, que
Que permite, né? Não é nem permitir, mas eu acho que assim, o processo de registro de incorporação ele é bastante detalhado, né? Então, mais moroso. E ele é burocrático. Então, às vezes, ele gera um gargalo dentro de um cartório, um gargalo dentro da prefeitura. Nas autarquias que são relacionadas a esse processo, existem alguns gargalos que podem atrapalhar o trâmite da documentação. Por isso, muitas consultoras, às vezes, estão com lançamentos e ela consegue aparecer com o registro de incorporação depois do produto já está aí... De 6 meses lançado. 6 meses lançado, entendeu? É feito, obviamente, dentro do processo de reserva. Por isso que eu digo, o nosso mercado aqui funciona numa tocada diferente. É diferente. Mas isso não quer dizer que esteja correto. Exatamente. O correto, o que é? Lançar com um projeto 100% documentado. RI, bonitinho. RI, tudo certinho. Mas, infelizmente, a gente tem esses gargalos. E também tem muita consultora também, para destacar aqui também, vamos também só dizer que os novos aí tem que abrir um alerta. Tem muita construtora antiga aí fazendo barbaridades no mercado. Então não é só também ter tempo no mercado, obra entregue. Não, é você saber como que realmente está. Então por isso que vai o papel nosso de assessorar bem e realmente ver, essa construtora ela está alavancada, ela está com volume de obra, mas... Como é que está a situação? Mas e como é que está o patrimônio dela? Exatamente, como é que está o patrimônio? Dá tudo errado ali, tem de onde tirar? Tem de onde tirar? Tem como sustentar? Né? É isso que eu falo, tipo assim, tem muita gente... E o corretor, ele tem que se preocupar com uma coisa, tá, Samuel? O corretor, ele não tem responsabilidade pela entrega, pelo atraso de obra, ele não tem essa responsabilidade. Sim. Isso é responsabilidade da construtora. O corretor ele tem responsabilidade sobre a informação que ele está passando para o cliente. Por isso que eu digo, o corretor ele tem que estar bem informado, ele vende informação. Na hora da compra. Agora sim, na hora da compra. Agora, se o corretor ele vender um produto, ele não tem responsabilidade sobre a entrega ou atraso de obra, desde que o que ele vendeu estava no ato da venda correto. Documentado, registro de incorporação, alvará de construção, dossiê completo, 100%, tranquilo, não vai ter responsabilidade. Agora, todavia, se ele vender um produto que está deficitário com documentação, que não tem o devido registro de incorporação, que não está com alvará, e essa obra não é entregue, não atrasa ou não é entregue, aí pelo artigo 723 do Código Civil, sim, o corretor tem responsabilidade. Inclusive, ele pode responder com o próprio patrimônio, ele é responsável solidário. E não é só sobre o valor da comissão, é sobre o valor do prejuízo do cliente. E já existe jurisprudência de corretores sendo acionados e tendo que pagar prejuízos gigantescos para os clientes porque eles ou ocultaram informação, né? Por isso que tem que ser muito claro, tem que estar tudo muito registrado, tem que ter informação bem precisa. Tem corretor que não sabe ler um contrato. Que não consegue ler um contrato, se o cliente questiona uma cláusula do contrato, ele vai se pegar em apuros. Então, assim, tem que estudar um contrato. Eu até falei com o Maurício esses dias, cara. Maurício, todo contrato que a gente entra aqui para nós, leia de cabo a rabo e tire as dúvidas. Vamos ler de cabo a rabo e vamos tirar dúvidas, vamos conversar. Porque assim, o cliente vai te questionar e você tem que saber responder. E se você falhar na informação que é o que você vende, né? Você vai ter que responder lá na frente. É fato. E o problema é que quando entra com uma coisa dessa, o mais triste que tu vê é que o cara não tem nem argumentos para se defender porque ele muitas vezes ele sabia que ele estava vendendo uma informação errada. Aí que é o maior problema. Né? Fabrício, ainda existe, na tua visão, essa valorização toda que a gente já viu muito acontecer? Tu ainda acredita que a gente tenha produtos específicos que tenham aquela valorização que a gente viu em alguns cenários aqui na nossa região? Você sabe do que eu estou te falando, uma valorização assim absurda, porque a gente sabe que de onde a gente teve clientes nossos que adquiriram lotes, por exemplo, que valorizaram mais de 100%. Tu enxerga que o nosso mercado ainda tem produtos com essa capacidade de uma alta valorização? Você falou, na tua pergunta você já trouxe uma resposta, né? Produtos específicos. Exato. Tá? Produtos específicos. Agora sim, aquela valorização que a gente teve em dados momentos, principalmente no pós-pandemia, que foram valorizações gigantescas. Mas essa aí até nem bota na conta, mas a gente viu um futuro muito próximo. Por exemplo, vamos citar o condomínio da VEG.
Sim, o UAU Resort. O UAU Resort. Aham. Não, foi depois. Eu cheguei a vender lá o lote a 1.250.000, hoje o lote lá tá... 4 milhões? 4 milhões. Lá é um produto, mas aí é produto específico. Produto específico. Mas essa é a pergunta. Tu acredita que ainda tem esse tipo de produto no nosso mercado? Acredito. Existe um público, principalmente esse público mais... um AAA aí que não busca, tem crise. Não tem crise. E ele busca aí. Na verdade, assim, eu digo que Porto Belo, ele foi abençoado com alguns projetos muito bacanas ali, sabe? O próprio o All Resort é um projeto fantástico. O projeto do Viva Park. São projetos que trazem relevância para o município. Eu não conheço muito bem aquele projeto ainda, não fui ainda estudar muito bem esse projeto, mas é um projeto que está rodando. Tem muita gente falando sobre ele, que é aquele projeto do Cidade dos Lagos, acho que é o nome. Cidade dos Lagos, lá onde vai ter do ecossistema do Neymar? Do ecossistema do Neymar, sim, né? mas está bem no embrionário ainda, Tá no embrionário, por isso eles ainda nem estão abrindo muito assim o comércio. Não fui conhecer, né? Mas assim, tem construtoras maravilhosas aqui na região, que entregam projetos fantásticos, entendeu? Eu acho que eu gosto muito do projeto do Lago Perequê, que eu acho um projeto que numa área de 123 mil metros, com poucas torres. 6 torres. 6 torres para uma área daquele tamanho. 90 mil metros de área de preservação, pertinho da praia. Para quem quer algo próximo do mar, eu com certeza indicaria o lago. Com certeza. Hoje a gente tem outro projeto muito legal. Eu não estou fazendo propaganda para ninguém. Eu estou falando de projetos que eu acho bacana. Que a gente é que compraria. Compraria, né? É o próprio projeto ali da consultora Camers, que é o Vieiras, que fica indo para Porto Belo, ali do lado esquerdo. São 3 torres. Vai ficar maravilhoso aquele projeto. Ali na Praia das Vieiras, ali, né? Sim. Vai ficar um projeto maravilhoso. Eu tenho olhado bastante também, Samuel. Ia ser a próxima pergunta, já entrando num gancho disso. Tá. Quais as regiões que tu acha que ainda tem um grande potencial? Legal. Que tá na tua pauta, assim. Boa pergunta. E assim, né, existem regiões, existem processos das regiões, né? Processos na timeline ali de crescimento, de expansão, de valorização, né? Das cidades, dos municípios, né? Tem cidades que estão no início, embrionárias, tem cidades que estão no processo de expansão, tem regiões que já estão consolidadas, né? Eu vejo que, por exemplo, Itapema é uma região consolidada. Balneário é uma região consolidada. Porto Belo está no processo de expansão e consolidação. Está ainda no hype aquele, né? Está no hype. Mas eu vejo uma região, cara, que está me chamando muita atenção. Balançando. E na realidade eu já tenho trabalhado, já estou vendendo lá, já vendi lá, né? E estou levando alguns clientes meus para lá, que é a região ali de Pissarras, cara. Eu também. Eu vendi um lote lá há pouco tempo. Pissarras, para mim, é uma região... Ali, né? Alguns pontos ali me atraem muito na região de Pissarras. Primeiro, assim, é um ponto bem interessante de se observar, que eu fiz essa observação, é que numa relação aí das 100 maiores incorporadoras do Brasil, parece que nós temos umas 4 que já estão em Pissarras. Construtor incorporadoras fortíssimas. Estão lá em Pissarras. E incorporadoras sérias, né? Pissarras tem uma orla com 7 quilômetros, 100% bandeira azul. Certificação internacional de balneabilidade. Pissarras tem um privilégio logístico, porque quem desce de Curitiba, Joinville, que o pessoal vem mais da região do norte de Santa Catarina, não pega o trânsito mais intenso que começa ali a partir de Navegantes, Itajaí, Balneário, Itapema. Então ela tem também esse privilégio logístico, no meu ponto de vista, tá? Cada um tem o seu modo de enxergar. E em Pissarras, alguns empreendimentos fantásticos estão surgindo lá. A Torresani é uma consultora que eu estou trabalhando com eles, em parceria com eles estão com um projeto maravilhoso lá. Não foi lançado ainda, eles estão aguardando a questão da documentação, tá tudo certinho para poder lançar, mas é uma consultora que, como eu falei, 36 anos de mercado. Tu vende de olho fechado. Vende de olho fechado, 36 anos de mercado, mais de 110 empreendimentos já entregues em Blumenau ainda, que Blumenau é terra de alemão é desconfiado. Né? Lá em Blumenau diz que os caras sobem um tapume verde lá, os caras já estão batendo na porta lá para comprar sem saber nem o que vai construir. Então, assim, no meu ponto de vista, a região de Pissarras,
Penha ali tem o Beto Carreiro, né? Sim. Que é um parque temático, atrai muita gente para aquela região. Barra Velha, tá desenvolvendo aquela região ali, sabe? Tá ficando muito legal. Então lá eu gosto também da região de Pissarras. Tem clientes mais específicos, daí a gente trabalha também com a região de Celso Ramos, o cara que é um negócio que mais perto do mar e mais longe da muvuca, né? Sim. Então a gente tem Celso Ramos, a gente tem bombas ali, né? Apesar da dificuldade de acesso. Sabe que eu gosto de Pissarras, que nem você comentou, porque são cidades que estão apontando para esse crescimento. Mas o que eu gosto é porque tu vê cidades que estão apontando para um crescimento assim de valorização, de empreendimentos, só que não tem uma estrutura bacana, uma estrutura assim que a cidade também abrace assim os projetos. E Pissarras eu tenho visto isso, que ela tem coisas legais, interessantes no entorno, né? Grava isso aqui, Alice, porque isso aqui é uma resposta que eu tinha que dar para um cara que fez um comentário no meu vídeo esses dias. Samuel, pegando o gancho aí na tua fala, né? É uma cidade que ela é muito promissora, mas, todavia, a gestão pública precisa acompanhar o desenvolvimento e é difícil do público acompanhar o privado. O privado vai numa velocidade o Viva Park. Se fosse para deixar para a iniciativa pública fazer um Viva Park, a gente já teria o que ali? Quem sabe ali umas ruas ali começando a pavimentação. A iniciativa pública ela anda numa velocidade bem mais rápida e a privada bem mais rápida, e a pública que deveria dar suportar todo esse crescimento, ela nem sempre anda junto. Sim. E eu vejo, por exemplo, Pissarras é uma cidade extremamente promissora. E por que eu tenho orientado alguns clientes meus para olhar com carinho para Pissarras e deixar Pissarras no seu radar? Por quê? Teve até um comentário num vídeo que eu gravei esses dias que o cara falou assim, é uma cidade promissora em apartamentos, mas não tem nem comércio na cidade direito, não tem nem isso, nem aquilo na cidade. Eu falei, justamente esse é o momento do investidor entrar. Porque é uma cidade que não tem, é que nem diz que o foguete do Elon Musk deu ré, né? Mas é uma cidade que não tem como mais voltar, não tem como voltar. Você viu que agora a ANTAC aprovou lá o pier turístico lá, flutuante, que vai ter lá em Pissarras. Exatamente. É um projeto maravilhoso. A cidade, ela é promissora sim, e é um bom lugar para investir. Por quê? Porque justamente por ela não ter tudo isso ainda. Ela é uma cidade que ela está em expansão, em consolidação. É uma cidade que já tem muito tempo, hoje tem 35 mil habitantes em Pissarras, uma cidade mais antiga. Só que ela entrou numa curva de valorização agora, de renovação, vamos dizer assim. Grandes consultoras estão com projetos maravilhosos lá na região. E o que vai acontecer com isso? Vai atrair, cara, um grande mercado. Uma rede Coque, Forte, Atacadista, redes grandes. Vai atrair entretenimento, empresas de entretenimento. Esse próprio pier que estão fazendo lá em Pissarras. Mas é esse o ponto que eu falava antes, e a tua visão é perfeita, Fabrício. Porque o problema não é que a cidade ainda não tenha, porque realmente não tem. Só que em Pissarras eu enxergo o desejo de empresas quererem estar. Sim, óbvio. Então, obviamente que vai, porque já está acontecendo isso com o pier. Pensa, qual as outras cidades? Tu não vê isso acontecendo em Navegantes, por exemplo. Não. Tá entendendo o que eu tô te falando? É o que vai ter que acontecer. Navegantes vai dar o boom quando o Viva Park botar a mão lá. Agora, Pissarras eu já vejo diferente. Eu vejo uma cidade que ela vai se tornar atrativa para as coisas ao seu redor. Com certeza. Entende? Então não é só, eu não tenho, que legal, porque daí é bom para o investidor, que ainda não tenha. Mas ela é uma cidade que me demonstra que o entorno dela vai vir crescendo também. E a extensão territorial dela também é interessante ali, né? Tem bastante espaço para verticalizar em Pissarras ainda. O que eu vejo assim, aí tem que acender algumas luzes de alerta, né, Samuel? Por exemplo, a administração, a gestão pública de Pissarras precisa olhar também para Itapema, Porto Belo, Balneário, assim como o Balneário Camboriú, e começar a enxergar nessas cidades próximas, fazer o benchmarking, né? Olhar o que está fazendo de bem feito e melhorar e aplicar lá. Mais observar aquilo que houve de erro no passado,
Por exemplo, assim, ó, deixar um crescimento desenfreado, descontrolado, que vai atrapalhar no futuro a mobilidade, que vai atrapalhar saneamento, serviços públicos, entendeu? Hoje Pissarras tem aquela faixa frente-mar ali, não pode ser edificado prédios altos, né? E eu torço, de verdade, eu torço para que a gestão pública lá mantenha isso. Mas em revisões de plano diretor a gente sabe como é que entra o interesse econômico no negócio, né? Então, assim, se Pissarras fizer, por exemplo, como João Pessoa, que voou, João Pessoa é um outro pool aí de desenvolvimento, se você olha a orla de João Pessoa, olha onde começam os prédios de João Pessoa, é lá para trás, cara. Então, tu tem sol, tu tem ventilação. Tu tem vida, né? Tu tem vida. E daí o que acontece? Se você não faz isso hoje, vai ter que fazer o que Itapema vai fazer agora. Vai ter que fazer o que Porto Belo vai fazer agora, o que Balneário teve que fazer, que é fazer o alargamento da faixa de areia. E aí cai no que tu falou. Não olharam para a cidade vizinha. Olharam só talvez para as coisas boas e não olharam para o que deu errado. Para aquilo que foi de errado, para poder corrigir. Então, nesse ponto, eu penso que sim, a gente também tem que falar tudo que é de bom. Por exemplo, Itapema é uma cidade que tem 5, 7 praias maravilhosas. As pessoas não conhecem o que tem de bom em Itapema. Elas conhecem a meia praia e o centro. Mas Itapema tem 7 praias incríveis. Itapema tem uma infraestrutura de praia muito boa, Itapema tem segurança. Itapema não tem hospital, sempre é aquela velha, né? Itapema tem sim um hospital público muito bem estruturado, foi inaugurado há pouco tempo, está funcionando. Porto Belo vai ter um hospital particular agora, lá também em Porto Belo, que vai ficar muito legal. Então a gente tem esses aspectos, tem uma logística privilegiada, tudo lá de Balneário, tô pertinho de Floripa, tô pertinho da Serra Catarinense, tô pertinho de Blumenau, Jaraguá do Sul, aqui da Oktoberfest, então eu tô perto de muita coisa. Itapema tem tudo isso de bom, a gente tem que valorizar o que tem de bom, claro que tem. Mas a gente também não pode tapar os olhos para aquilo que não tá legal, então tem muita oportunidade de melhoria e a vantagem é que dá tempo de corrigir. Dá tempo de corrigir. Tem recurso para isso? Tem recurso para isso. E quando a gente fala assim, o orçamento de Itapema para esse ano agora é de 800 ou 900 milhões do município. Qualquer prefeito ia querer um município desse para administrar. Né? Então, assim, hoje tu pega uma cidade como Itapema e você também enxerga que ela cresce. Ela teve um boom muito rápido em 10 anos. Itapema explodiu em 10 anos. E como eu falei antes, a iniciativa pública não acompanha a iniciativa privada e vão ficando gargalos. Vai ficando gargalo na mobilidade, vai ficando gargalo no saneamento, vai ter que corrigir ao longo do tempo. Mas ainda há tempo para fazer essas correções. Eu tive lá na Câmara de Vereadores e sempre que possível eu vou lá e bato nos caras, né? De forma... Cobrar, né? De cobrar os caras, cobrar o vereador que eu votei. Pô, cara, e aí, meu? O que vão fazer? Porque a gente tem que se preocupar, sabe com o que, Samuel? Entra mais uma vez aquela questão da responsabilidade do corretor de imóveis, reputação. E cuidar, porque eu vendi para o meu cliente isso. E como eu vendi para o meu cliente, eu vou lá brigar como se fosse para mim. Porque o cliente não está aqui. Meu cliente não está aqui. Então, quer dizer, se Pissarras observar o que aconteceu com o crescimento estrondoso em Balneário Camboriú, em Itapema, em Porto Belo, e conseguir corrigir isso lá, não cedendo àquela ganância, né, aquela voracidade pelo dinheiro, né, a iniciativa pública, se ela conseguir fazer isso e controlar o crescimento, vai ficar uma praia maravilhosa. E ainda é tempo, tu acha, ainda é um momento de investir em Itapema e Balneário, por exemplo? Não estou falando para consumo final, para morar é maravilhoso, tem que falar, né? Sem ser o olhar moradia, porque eu também acredito que até para moradia a gente tem que pensar como um investimento, embora não seja os mesmos critérios, mas é um patrimônio familiar. Mas tu acha que ainda é interessante para investimento? Nossa região sem dúvida, né? Olhando principalmente comparando a outras cidades mais para o interior, para regiões mais... a nossa região ela ainda é desejada. Muita gente tem o sonho de morar no litoral. Não só a nossa região, mas eu digo assim, especialmente Itapema. Itapema é uma cidade que, cara, é óbvio que, como eu te falei, Itapema é uma cidade, e isso vai acontecer, obras de melhoria. Itapema é uma cidade que precisa pôr em prática algumas obras importantes que vão refletir aí na manutenção dessa demanda.
Por exemplo, agora esse ano a gente vai ter o início do alargamento da faixa de areia. Precisa ter o alargamento, que vai passar ali da média de 30 para 60 ou 70 metros de areia. Nós vamos ter ali, tem que implantar uma avenida beira-mar, né, em Itapema, para melhorar a mobilidade do município, né? Certo. Algumas obras públicas que precisam acontecer para que a gente consiga manter a atratividade da região. Itapema ainda é atrativo, né? Concordo. Eu tenho clientes aqui... E uma cidade que o público investidor gosta da cidade. Gosta da cidade. É uma cidade bacana de você estar. Acolhedora. Né? Acolhedora. O Pier Turístico, que foi inaugurado agora em dezembro de 2025, que foi um tremendo sucesso. Você quer entrar no Hard Rock lá, tem que ficar em fila esperando para entrar e tal. É um projeto que ficou muito legal. Agora estão instalando uma roda gigante lá, né? Sim. No Pier Turístico. Nem fui ver como é que estava ainda, mas já deve estar até pronto. Então tem o Pier Turístico, a gente alargando a faixa de areia, tem projetos de construção lindos. E tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa tem bonita, demanda, né? Tem muita coisa bonita. Tem demanda, né? Tem demanda. Então, assim, eu vejo, claro, que se para o investidor... Só que, óbvio, para o investidor, voltando àquela velha máxima, é um imóvel bem selecionado. Exato, numa comunidade isso aí. próspera. Porque assim, não adianta eu querer vender para o meu... Porque aqui também tem, Fabrício, aqui a pessoa precisa entender, porque às vezes ele generaliza, ele fala Itapema. E a gente precisa contextualizar melhor isso, porque aqui muda uma rua, muda muita coisa. Muda. Entende? Então a gente trabalha com Zona 1, a gente trabalha com Zona 2, enfim. Então tem muita coisa a ser analisada, né? Não é uma simples análise. E às vezes o cliente de fora ele não entende. Tá, ele está falando de Itapema, mas ele está falando um negócio lá que não faz sentido nenhum. Então aqui, às vezes, uma quadra muda todo um cenário. Total. Então a gente precisa estar alinhado a isso. Mas eu acredito sim, eu acredito que ainda é vantagem aqui. É claro que depende do momento do investidor, né? Mas, como eu te disse antes, hoje eu estou olhando também para outras regiões, sim. né? Estou olhando e eu te fiz essa pergunta já fazendo essa comparação, entendeu? Com próprias regiões aqui muito próximas da nossa, né? Sim. Porque, tipo, se o cara me pede um investimento mesmo, assim, fora da curva, se eu ainda indicaria Itapema, Balneário, ou eu indicaria outras regiões. Então, é isso que eu estou te falando, entende? Entendi. Nesse cenário. Sim. Eu te confesso que eu teria que analisar muito bem, porque se o cara quer pensando totalmente em investimento, vai ser difícil nós ter produtos com tanta entrega que nem a gente em lugares específicos assim que a gente sabe que está apontando uma curva grande. Agora, o cara quer Itapema, ainda continua sendo muito bom Itapema, ou ele quer Balneário, é outro cenário. Mas se ele está pensando só no retorno, entende? É que assim, Itapema, cara, é uma cidade que já se consolidou, ela já é. Já é, exato. Já é, entendeu? Agora, o cara que é o mais conservador, que não quer correr muito risco, não, vou investir. E ele também vai ter que pagar por isso. E vai ter que pagar também nessa conta. Aí que tá o detalhe. Agora, assim, o cara que já é mais arrojado no investimento, ou não precisa nem ser muito esperto, né, cara? Assim, é só olhar o valor do metro quadrado. Hoje eu vou ter um lançamento daqui a pouco lá em Pissarras, onde o valor médio do metro quadrado vai estar em torno de R$20 mil num frente mar. Exato. Quanto é que está o metro quadrado aqui em Itapema, em frente mar? Quanto é que está em Porto Belo? R$30 mil Porto Belo? 40, 50, 60 aqui em Itapema? Não, lá no canto da praia, projeto que nem saiu do papel ainda, o cara está vendendo como investimento e tem como botar isso, 45 mil o metro como um bom investimento. Tá vendo? Porque vai ser lançado já a 60. É isso aí. Entende? Então a gente está lá numa região que é altamente promissora, com uma orla de 7 quilômetros, com tudo para acontecer, e vendendo a R$20 mil o metro quadrado, um projeto maravilhoso, que eu tô realmente apaixonado por aquele projeto. Confessa aí para lá, você já comprou? Não posso, ali ainda está faltando documentação, não podemos falar muito Mas dele. vou comprar, né? Mas é um projetaço, cara, é um projetaço. Muito Agora bom, sim, você pega Quando o cara faz conta, cara, tem um lapso aí de valor, né? Nós estamos falando gap gigante. Um gap gigante. Estamos falando de 20 mil aqui, com 45 mil lá no Canto da Praia. Tudo bem, Canto da Praia vai ter a Marina no futuro, vai ficar muito legal. Lá é a nova Barra Sul. Cara, Canto da Praia vai ficar espetacular. Pensa, né, cara? Nós temos a natureza atrás que me impede de ter uma segunda, terceira avenida.
né? E o mar ali, num lugar privado como marina, não, vai ser fantástico. São produtos específicos, vale muito a pena com assinatura, investir. projetos com assinatura. Meu Deus do céu, cara. Aí tu pega essas situações e principalmente olhando regiões que estão iniciando o processo de expansão, cara, vale tudo depende se olha o macro ou o micro, né? Preciso entender. Mas é isso aí, Fabrício. Para nós finalizar, um rico conteúdo desse, muito obrigado pelo teu tempo. Para nós estar aí abençoando, porque a gente faz esse conteúdo para quê? É para as pessoas que nos acompanham. A gente está sempre procurando melhorar, evoluir o nosso mercado. E a gente não pensa, eu sempre digo, muitas coisas, insights que tu deixou aqui, eu tenho certeza que as pessoas vão se identificar. Eu também trabalho assim, eu não estou preocupado com uma venda. Graças a Deus, hoje os nossos resultados, eles acontecem porque a gente sabe o que está fazendo, mas eu não estou preocupado com uma venda. Não faz sentido para mim vender para o cliente uma venda. Uhum. Né? A gente precisa sim, a gente tem várias necessidades, mas eu quero trazer esse cara para caminhar comigo. É isso aí. É a gente trazer o cliente para a carteira. A gente só vai fazer isso se a gente agir com ele com transparência, com verdade, a gente entender a dor dele, entender que eu não posso fazer a venda ali só para a mais óbvia. Talvez eu vou pegar ele no impulso e ele vai comprar, mas ele vai ficar satisfeito. Era o que ele precisava. Exato. Eu tirei um tempo para me escutar, para me ouvir. Eu tenho propriedade naquilo que eu estou entregando, né? Então, esse conteúdo realmente, a gente sabe que no mercado nós tem muitos conteúdos para corretores, mas aqui esse objetivo é para os nossos clientes, para investidores, para quem não conhece o nosso mercado, para a gente mostrar o lado bom e o lado ruim. Tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. Então, você precisa saber quais são até para você procurar depois, assim, quando melhorar também, né? Tá sabendo o que está acontecendo. Então, é para isso. E para deixar aqui um conselho final, se você tivesse que dar um conselho para quem vai fazer o primeiro investimento no litoral, qual seria, Fabrício? Hoje, um conselho para quem está pensando em fazer o primeiro investimento no litoral. Eu não tiraria Pissarras do radar. Eu olharia com carinho para a região. Isso é um sentimento que eu tenho e tenho ido para lá, pelo menos uma vez por semana estou indo para lá, né? Eu não tiraria do radar aquela região porque eu enxergo uma região extremamente promissora. Está do lado de Penha, que tem o Parque do Beto Carreiro. Até sondei o pessoal lá para conhecer um pouquinho mais e parece que existe um projeto de expansão do próprio parque temático. E quem já foi para Orlando e conhece toda aquela região, o que aconteceu lá na Flórida, lá por conta da Disney. Eu tive lá no início do ano passado, que Deus nos abençoou aí com o privilégio de estar lá com a família. E eu conheci aquela região, cara, e eu vi o que aconteceu por causa de um parque temático, todo o desenvolvimento que aconteceu naquela região. Eu até falo, cara, aqui o potencial que a gente tem empenha para isso acontecer, com tanta área para construir. Imagina se isso acontece aqui. Então, olhando a longo prazo e olhando pelo potencial de Pissarras, eu acho que é uma cidade que vale a pena estar no radar, sabe? Vale a pena estar no radar. E Porto Belo, a gente tem os projetos maravilhosos que a gente já conhece, aí Viva Parque. É um projeto que eu Volta e meia a gente volta do Viva Parque. Volta e meia volta do Viva Parque, é um projeto que eu super indico. Eu acho muito bacana, né? Pela solidez do empreendimento, quem está por trás. E, de maneira geral, aí é aquilo que você falou. Precisamos entender cada investidor, o que ele quer com o investimento dele, se é uma revenda futura, se é uma renda passiva com locação, se é uma blindagem patrimonial, se é uma consolidação de patrimônio. Tem muito cliente meu que mora fora do país hoje que está comprando aqui porque quer. Isso é uma característica do brasileiro, né? Tem muito brasileiro morando fora do país, mas ele tem sempre o desejo de voltar para o ninho. E ele quer voltar para o ninho, para uma região onde ele tem a segurança e a qualidade de vida que ele tem lá fora onde ele mora hoje. Então... Eu costumo brincar que a gente vive uma fatia de um país desenvolvido dentro de um país em desenvolvimento, né? Porque aqui realmente é diferente. E completando tudo isso que você está falando, Fabrício, para a gente ter essa visão do que é uma região boa, do que é produtos interessantes e tudo mais, e ter essa análise de também fazer o cliente entender o que ele está buscando, ele precisa de uma coisa. Ele está bem assessorado. Exatamente. Então, esteja bem assessorado. Tem profissionais maravilhosos, cada um, e o cliente ele vai se identificar, né, com o teu jeito.
Então eu vou ter uma entrega diferente da do Fabrício, o Fabrício vai ter uma entrega, sempre vai ter algo de diferente em cada um. Então é sobre você entender que você precisa estar com alguém que te assessore da melhor forma. Então no nosso mercado tem muita gente preparada, qualificada. A gente vai trazer vários amigos aqui bons no que fazem. Hoje eu quis trazer o primeiro aqui, o Fabrício, que é um amigo, é alguém que eu compraria imóvel dele com certeza. Tá? É um cara preparado, um cara honesto de princípios e valores. Então é sobre isso. A gente precisa estar bem assessorado como em tudo na vida. Exato. E o nosso mercado é maravilhoso. Eu falo que eu vivo na Canaã, a terra que emana leite e mel. Exatamente. E essa terra realmente ela é maravilhosa. A terra da promessa. Ela é a terra da promessa. Mas a gente precisa ter os Caleb e Josué que vão lá exatamente. Conseguem Concordo contigo, cara. enxergar os gigantes, enxergar os desafios e desviar deles ou derrubar eles do caminho, e a gente está aí para isso. Aí. Uma cidade hoje que a gente tem quase 4.500 corretores inscritos, né? É uma cidade que tem muitos profissionais e dentro desses muitos profissionais, com certeza, se a pessoa souber escolher, ela vai encontrar muitos bons corretores. Eu conheço vários corretores excelentes aqui, super responsáveis, conhecedores do mercado, que estão a longa data, que conhecem as consultoras que podem ser trabalhadas. E você falou tudo. Para você fazer um bom investimento e um investimento seguro, você tem que estar bem assessorado. Então tem que estar com um corretor devidamente credenciado, um corretor que conhece o mercado, que conheça as construtoras, que saiba onde vai colocar os seus clientes com segurança. É isso que tem a responsabilidade principalmente, né? E uma boa reputação. É isso aí. E os melhores, eu sempre costumo dizer, vender coisas óbvias é fácil, mas os melhores negócios, eles são construídos. E eu tenho certeza que o Fabrício já aconteceu isso com ele, comigo acontece muito. O cliente nem sabe o que ele vai comprar, muitas vezes eu nem imaginava ia comprar, mas a gente construiu juntos na mesa aqui, ó. Construímos os grandes negócios. Esses são os melhores negócios. E só consegue fazer isso, construir negócios bons, aqueles que sabem o que estão fazendo. Então esteja bem assessorado. Um abraço, muito obrigado pelo tempo aqui. Fabrício, mais uma vez obrigado, meu irmão. Que Deus te abençoe, siga te prosperando obrigado como em tudo. E que você continue deixando um legado aí de inspiração, mais de 18 anos aí no mercado, fazendo um trabalho. E antes da gente encerrar, eu quero só fazer uma menção que para mim é fundamental e é muito importante. É que durante esses 18 anos de trabalho, graças a Deus, inspirado pelo Senhor, a presença e a participação de Deus ao lado, trabalhando, orientando, direcionando os passos, ela foi para mim fundamental. Então, obrigado, Senhor, porque até que me carregasse. Amém. A Ebenezer, né? Até que me ajudasse. Então, obrigado a Deus por tudo que Ele tem feito. Obrigado, Samuel, pela oportunidade. Foi uma honra poder estar participando aqui com você. Que isso, nós que agradecemos. E fico à disposição aí para troca de ideias e tirar dúvidas aí do pessoal que... É isso aí, isso que faz toda a diferença, porque Deus é que constrói tudo isso e nós estamos aqui, a nossa amizade foi construída através de Deus. Nós somos só servos. Ele apresenta os amigos, ele apresenta os negócios, ele dá direção e é isso. Tá bom? Um abraço a todos e até o próximo Café e Negócios. Um abraço.